Então, o capítulo da Bíblia para começar essa semana é o capítulo 16 do primeiro livro das Crônicas, que trata sobre o Salmo de Gratidão de Davi. Também tem um pequeno trecho ainda sobre a arca ser levada para Jerusalém. Então, capítulo 16 do primeiro livro das Crônicas. Eu estou gravando neste canal todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Então, este foi o início do capítulo 16, finalizando a história ou o relato sobre a arca ser levada para Jerusalém. Agora, o restante do capítulo trata sobre o Salmo de Gratidão de Davi. E diz o seguinte: Foi naquele dia que, pela primeira vez, Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus, seu domínio alcança toda a terra, para sempre se lembra da tua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, que confirmou para Jacó como um decreto e para Israel como uma aliança eterna, dizendo: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão, quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela, e vagueando de nação em nação, de um reino a outro. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu reis, ordenando: não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido do que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos. Mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e venham à sua presença, adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todas as nações, firmou o mundo e este não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações: o Senhor reina, ressoe o mar e tudo que nele existe. Exultem os campos e tudo que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom. O seu amor dura para sempre. Clamem: salva-nos, ó Deus, por nosso Salvador. Reúne-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E já no finalzinho do capítulo ainda tem um pequeno relato que diz o seguinte: então todo o povo exclamou: Amém, e louvado seja o Senhor. Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor, para lhe ministrarem regularmente, de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou Obed-edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-edom, filho de Jedutum, e também Rosa foram porteiros. Davi deixou os sacerdotes Zadok e seus parentes, sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor em Gibeon, para regularmente de manhã e à tarde apresentarem holocaustos no altar de holocaustos.
de acordo com tudo que está escrito na lei do Senhor, que ele deu a Israel. Com eles estavam Emã e Jedutum e os outros designados para darem graças ao Senhor, exclamando: o seu amor dura para sempre. Emã e Jedutum eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e pelos outros instrumentos musicais para o culto. Os filhos de Jedutum foram nomeados como porteiros. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa, e Davi voltou para casa para abençoar a sua família. Então esse foi o capítulo 16 do primeiro livro das Crônicas. Próximo vídeo, capítulo 17. O vídeo anterior foi o capítulo 15, que deixarei aqui no final. Valeu! Então o capítulo da Bíblia para começar essa semana é o capítulo 16 do primeiro livro das Crônicas, que trata sobre o Salmo de Gratidão de Davi. Também tem um pequeno trecho ainda sobre a arca ser levada para Jerusalém. Então, capítulo 16 do primeiro livro das Crônicas. Eu estou gravando neste canal todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Então, este foi o início do capítulo 16, finalizando a história ou o relato sobre a arca ser levada para Jerusalém. Agora, o restante do capítulo trata sobre o Salmo de Gratidão de Davi. E diz o seguinte: foi naquele dia que, pela primeira vez, Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus, seu domínio alcança toda a terra, para sempre se lembra da tua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, que confirmou para Jacó como um decreto e para Israel como uma aliança eterna, dizendo: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão, quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela, e vagueando de nação em nação, de um reino a outro. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles repreendeu reis, ordenando: não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido do que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos. Mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e venham à sua presença, adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todas as nações, firmou o mundo e este não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte e diga-se entre as nações: o Senhor reina, ressoe o mar e tudo que nele existe. Exultem os campos e tudo que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom. O seu amor dura para sempre. Clamem: salva-nos, ó Deus, por nosso Salvador. Reúne-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E já no finalzinho do capítulo ainda tem um pequeno relato que diz o seguinte: então todo o povo exclamou: amém, e louvado seja o Senhor. Davi
deixou Asaf e seus parentes diante da Arca da Aliança do Senhor para lhe ministrarem regularmente, de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou Obed-edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-edom, filho de Jedutum, e também Rosa foram porteiros. Davi deixou os sacerdotes Zadok e seus parentes sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor em Gibeon, para regularmente de manhã e à tarde apresentarem holocaustos no altar de holocaustos, de acordo com tudo que está escrito na lei do Senhor, que ele deu a Israel. Com eles estavam Emã e Jedutum e os outros designados para darem graças ao Senhor, exclamando: o seu amor dura para sempre. Emã e Jedutum eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e pelos outros instrumentos musicais para o culto. Os filhos de Jedutum foram nomeados como porteiros. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa, e Davi voltou para casa para abençoar a sua família. Então esse foi o capítulo 16 do primeiro livro das Crônicas. Próximo vídeo, capítulo 17. O vídeo anterior foi o capítulo 15, que deixarei aqui no final. Valeu! Então o capítulo da Bíblia para começar essa semana é o capítulo 16 do primeiro livro das Crônicas, que trata sobre o Salmo de Gratidão de Davi. Também tem um pequeno trecho ainda sobre a arca ser levada para Jerusalém. Então, capítulo 16 do primeiro livro das Crônicas. Eu estou gravando neste canal todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Então, esse foi o início do capítulo 16. Finalizando a história ou relato sobre a arca ser levada para Jerusalém. Agora, o restante do capítulo trata sobre o Salmo de Gratidão de Davi. E diz o seguinte: foi naquele dia que, pela primeira vez, Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus, seu domínio alcança toda a terra, para sempre se lembra da tua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, que confirmou para Jacó como um decreto e para Israel como uma aliança eterna, dizendo: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuíram, quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela, e vagueando de nação em nação, de um reino a outro. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu reis, ordenando: não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido do que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos. Mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e venham à sua presença, adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todas as nações, firmou o mundo e este não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações: o Senhor reina, ressoe o mar e tudo que nele existe. Exultem os campos e tudo que neles há.
Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom. O seu amor dura para sempre. Clamem, salva-nos, ó Deus, por nosso Salvador. Reúne-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E já no finalzinho do capítulo ainda tem um pequeno relato que diz o seguinte: Então todo o povo exclamou, Amém, e louvado seja o Senhor. Davi deixou Asaf e seus parentes diante da Arca da Aliança do Senhor para ali ministrarem regularmente, de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou Obed-Edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-Edom, filho de Jedutum, e também Rosa foram porteiros. Davi deixou o sacerdote Zadok e seus parentes sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor em Gibeon, para regularmente de manhã e à tarde apresentarem holocaustos no altar de holocaustos, de acordo com tudo que está escrito na lei do Senhor, que ele deu a Israel. Com eles estavam Emã e Jedutum e os outros designados para darem graças ao Senhor, exclamando, o seu amor dura para sempre. Emã e Jedutum eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e pelos outros instrumentos musicais para o culto. Os filhos de Jedutum foram nomeados como porteiros. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa, e Davi voltou para casa para abençoar a sua família. Então esse foi o capítulo 16 do primeiro livro das Crônicas. Próximo vídeo, capítulo 17. O vídeo anterior foi o capítulo 15, que deixarei aqui no final. Valeu! Então o capítulo da Bíblia para começar essa semana é o capítulo 16 do primeiro livro das Crônicas, que trata sobre o Salmo de Gratidão de Davi. Também tem um pequeno trecho ainda sobre a arca ser levada para Jerusalém. Então, capítulo 16 do primeiro livro das Crônicas. Eu estou gravando neste canal todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-Edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Então, este foi o início do capítulo 16, finalizando a história ou o relato sobre a arca ser levada para Jerusalém. Agora, o restante do capítulo trata sobre o Salmo de Gratidão de Davi. E diz o seguinte: Foi naquele dia que, pela primeira vez, Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus, seu domínio alcança toda a terra, para sempre se lembra da tua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, que confirmou para Jacó como um decreto e para Israel como uma aliança eterna, dizendo: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuíram, quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela, e vagueando de nação em nação, de um reino a outro. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu reis, ordenando: não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido do que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos. Mas o Senhor
fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e venham à sua presença, adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todas as nações, firmou o mundo e este não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte e diga-se entre as nações: o Senhor reina, ressoe o mar e tudo que nele existe. Exultem os campos e tudo que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom. O seu amor dura para sempre. Clamem: salva-nos, ó Deus, por nosso Salvador. Reúne-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E já no finalzinho do capítulo ainda tem um pequeno relato que diz o seguinte: então todo o povo exclamou: Amém, e louvado seja o Senhor. Davi deixou Asaf e seus parentes diante da Arca da Aliança do Senhor para ali ministrarem regularmente, de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou Obed-Edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-Edom, filho de Jedutum, e também Rosa foram porteiros. Davi deixou o sacerdote Zadok e seus parentes sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor em Gibeon, para regularmente de manhã e à tarde apresentarem holocaustos no altar de holocaustos, de acordo com tudo que está escrito na lei do Senhor, que ele deu a Israel. Com eles estavam Emã e Jedutum e os outros designados para darem graças ao Senhor, exclamando: o seu amor dura para sempre. Emã e Jedutum eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e pelos outros instrumentos musicais para o culto. Os filhos de Jedutum foram nomeados como porteiros. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa, e Davi voltou para casa para abençoar a sua família. Então esse foi o capítulo 16 do primeiro livro das Crônicas. Próximo vídeo, capítulo 17. O vídeo anterior foi o capítulo 15, que deixarei aqui no final. Valeu! Então o capítulo da Bíblia para começar essa semana é o capítulo 16 do primeiro livro das Crônicas, que trata sobre o Salmo de Gratidão de Davi. Também tem um pequeno trecho ainda sobre a arca ser levada para Jerusalém. Então, capítulo 16 do primeiro livro das Crônicas. Eu estou gravando neste canal todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-Edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Então, este foi o início do capítulo 16, finalizando a história ou o relato sobre a arca ser levada para Jerusalém. Agora, o restante do capítulo trata sobre o Salmo de Gratidão de Davi. E diz o seguinte: foi naquele dia que, pela primeira vez, Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus, seu domínio alcança toda a terra, para sempre se lembra da tua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, que confirmou para Jacó como um decreto e para Israel como uma aliança eterna, dizendo: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão, quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela, e vagueando de nação em nação, de um reino a outro.
Ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu reis, ordenando: não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido do que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos. Mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e venham à sua presença, adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todas as nações, firmou o mundo e este não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte e diga-se entre as nações: o Senhor reina, ressoe o mar e tudo que nele existe. Exultem os campos e tudo que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom. O seu amor dura para sempre. Clamem: salva-nos, ó Deus, por nosso Salvador. Reúne-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E já no finalzinho do capítulo ainda tem um pequeno relato que diz o seguinte: então todo o povo exclamou: amém, e louvado seja o Senhor. Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor, para lhe ministrarem regularmente, de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou Obed-edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-edom, filho de Jedutum, e também Rosa foram porteiros. Davi deixou o sacerdote Zadok e seus parentes, sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor em Gibeon, para regularmente de manhã e à tarde apresentarem holocaustos no altar de holocaustos, de acordo com tudo que está escrito na lei do Senhor, que ele deu a Israel. Com eles estavam Emã e Jedutum e os outros designados para darem graças ao Senhor, exclamando: o seu amor dura para sempre. Emã e Jedutum eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e pelos outros instrumentos musicais para o culto. Os filhos de Jedutum foram nomeados como porteiros. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa, e Davi voltou para casa para abençoar a sua família. Então esse foi o capítulo 16 do primeiro livro das Crônicas. Próximo vídeo, capítulo 17. O vídeo anterior foi o capítulo 15, que deixarei aqui no final. Valeu! Então o capítulo da Bíblia para começar essa semana é o capítulo 16 do primeiro livro das Crônicas, que trata sobre o Salmo de Gratidão de Davi. Também tem um pequeno trecho ainda sobre a arca ser levada para Jerusalém. Então, capítulo 16 do primeiro livro das Crônicas. Eu estou gravando neste canal todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Então, este foi o início do capítulo 16, finalizando a história ou o relato sobre a arca ser levada para Jerusalém. Agora, o restante do capítulo trata sobre o Salmo de Gratidão de Davi. E diz o seguinte: foi naquele dia que, pela primeira vez, Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão.
Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus, seu domínio alcança toda a terra, para sempre se lembra da tua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, que confirmou para Jacó como um decreto e para Israel como uma aliança eterna.